Boa noite, a paz seja com cada irmão e irmã. Nós estamos mais uma vez juntos, preparando aqui para você aquilo que Deus tem de melhor para essa noite, né? Noite que eu creio que vai nos trazer revelação da parte do Senhor, revelações da parte do Senhor. Não é mesmo, Fábio? Uma noite esplêndida. Além de nós estarmos acompanhados com Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos com dois ilustres, principalmente nessa noite que recebemos a visita do Luiz. Luiz está aqui hoje, Fábio, né? Nós já vamos mostrar ele já. Seja bem-vindo, Luiz, nós estamos aqui hoje. Hoje nós temos pelo menos 100 perguntas para você, não é mesmo? Para você aí desenrolar o rolo santo. Que Deus abençoe aí, seja bem-vindo. Muito obrigado por sua presença. Nós queremos agradecer também àqueles que já estão nos esperando no estudo, né, Fábio? Já que está nos esperando. Hoje, nesse estudo, vai haver muita surpresa da parte de Deus. Amém? Então, nesse momento, para começarmos bem, começarmos debaixo da direção de Deus, do olhar de Deus, e sermos envolvidos, Tarsis, por Deus, você passou aí o bastão para o Luiz da oração hoje, Tarsis? Então vamos fazer 3 orações para ser forte, abençoado. Glória a Deus. O Luiz vai orar por nós. Amém? Amém. Santo Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esse dia, ó Deus, em tua presença, Pai. Queremos, ó Deus, que o Senhor venha falar com o nosso pastor, ó Deus, nesse estudo, venha falar com os teus filhos. Amém, que estão aí, ó Deus, ouvindo esta live, para que possam receber mais de Deus. Amém. Santo Deus, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor já tem feito sobre as nossas vidas. E queremos pedir, ó Deus, que o Senhor abra os nossos corações, para que possamos ter o entendimento necessário que vem do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém, amém. Fábio, pode ficar com a câmera aí nele. Ele vai mandar um abraço aí para os colegas, vai mandar um abraço aí para lá Cuiabá, né? Gonçalina. Fica à vontade aos nossos irmãos. Vamos agradecer aqui então a todos que estão aí acompanhando a live, que estão acompanhando esse estudo. Vamos agradecer a Gonçalina. A Gonçalina tem acompanhado, hein, pastor? 100%. Tem acompanhado lá de Cuiabá. Grandes pessoas têm falado e têm visto essa live e têm recebido muito de Deus. Nós queremos agradecer a você que tem acompanhado, que tem estudado, a você que tem recebido mais de Deus neste estudo. Amém, Luiz. Obrigado, Luiz. Luiz é o mais novo empresário na área da comunicação, não é mesmo? Em Arenápolis. Está aí, né, despontando, né, o projeto, Luiz. Quer falar um pouquinho do projeto? Amém. Nós estamos agora, então, com o atual MT, nós já tínhamos esse site. Agora nós estamos implantando o atual Web TV, que a princípio a ideia é a ideia de uma televisão web, mas nós temos planos futuros de implantar em Arenápolis uma televisão local. Estamos aí com o Fábio, Glória nosso a Deus. companheiro, nós temos o Bruno, temos a Leandro, temos a Nayara, que são os nossos companheiros que estão conosco neste projeto também. Eu creio que vai ser bênção, muitos trabalhos sociais que nós iremos estar fazendo em Arenápolis, e eu creio que vai ser bênção. Tarsi, eu creio que ele cresceu, Tarsi, devido, amado, esses irmãos, não é a benção, rapaz. É que o Tarso está sem camisa aqui, por isso que ele saiu correndo, rapaz, entendeu? Eles me fazem sorrir, entendeu? E aí, né, nós estamos no ar, amém. Mas eu creio, Fábio, que o Luiz cresceu tanto porque tem, assim, desenvolvido, tem andado, tem tido uma fidelidade com Deus, e a gente tem visto Deus acrescentando sobre a vida do Luiz. Luiz, que Deus continue te abençoando. Amém. Que Deus continue acrescentando sobre você. Amém. Nós teremos mais participação. Além de tudo, o Luiz, ele é patrocinador constante da obra do Senhor e dos nossos programas. Amados, eu quero dar um abraço aí. Fernando, Cristina, quero mandar um abraço às famílias, quero mandar um abraço a todos que nos ouvem. Nós vamos ter a participação aqui do Fábio, nós vamos ter a participação do Luiz. Algumas perguntas aqui, eu creio que vai ser um momento muito distinto. Que Deus abençoe você, Rafael, Tatiane, Barra do Bugres, que tem nos ouvido lá, estudado junto conosco nessa live. Quero mandar um abraço a todos os irmãos, Nortelândia, Marilândia, enfim, a todos aqueles que têm tirado esse tempo para estudar junto conosco. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Que o Senhor seja
contigo e que não falte a graça do Senhor sobre a tua vida. Amém? Então, Fábio, qual que é a pergunta que você sempre me faz, Fábio, mesmo? Qual que é o título hoje da nossa live, né, pastor? Glória a Deus. É sempre um assunto abordado e uma nova roupagem para cada estudo. Amém, Fábio. Fábio não deixa passar desapercebido. O tema, então, o nosso tema geral é Apocalipse sem medo, né? Onde Apocalipse tem aberto o nosso coração, tem nos dado a oportunidade de aprender de Deus. E o subtema é Contemplando o Trono de Deus. Contemplando o Trono de Deus. Querido, eu quero usar o texto de Apocalipse 4. Quero que você acompanhe comigo. Diz assim a palavra de Deus: depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostra-te-ei as coisas que depois desta deve acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Glória a Deus. Seja bem-vindo, Jéssica. Tudo bem, Jéssica? Que bom você estar aqui mais uma vez para participar conosco, Jéssica, né? Para hoje é um estudo muito especial. Senta ali do ladinho do Tarso, que hoje vai ter pergunta, Jéssica. Hoje vai ter pergunta, porque tem premiação hoje, né? Cada pergunta respondida é R$100, né? Entendeu? É um vale de R$100. Agora ela animou, Luiz. Isto gosta de um dinheiro, Luiz. Isto, Luiz, olha, falou de dinheiro, ela senta, ela responde, não tem problema nenhum, né? Mas a Jéssica chegou aqui, que bênção. Então hoje nós vamos falar, Jéssica, do Contemplando o Trono de Deus. E nós acabamos de ler Apocalipse capítulo 4 até o versos 3. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante a esmeralda. Querido, que texto fantástico. O que eu e você precisamos entender é do trono que procede todas as coisas de Deus. É do trono que procede todas as coisas de Deus. O trono é o centro do universo. Desse trono, Deus governa e age, Jéssica. Por isto, eu e você precisamos entender aquela pergunta que sempre fazemos. Sabe, Apocalipse só não vai bem, só não desce na goela, só não entra no coração daqueles que são relaxados para a causa, daqueles que são relaxados para a obra. Mas de todos aqueles que vigiam, que começam a entender as maravilhas de Deus, Apocalipse é a revelação dos céus. É exatamente, amado, o desenho dos céus. E nós precisamos então ouvir, aprender, né, do livro de Apocalipse, do livro das revelações, do livro da revelação. O próprio Jesus revela então, não é mesmo? E Satanás, por tanto tempo, ele colocou um paradigma na igreja, em crentes fracos, de não querer ver e não querer estudar Apocalipse, Tarso. Sabe por quê? Porque Satanás nunca quis que nenhum crente venha saber verdadeiramente do seu destino final. Ele foi julgado e está condenado. E aí não tem para onde correr. E aí quando nós estudamos Apocalipse, nós temos uma lição como essa, uma reflexão, contemplar o trono de Deus. Daniel ficou alarmado e enfermo quando ele contemplou o trono de Deus. Está lá em Daniel 7, capítulo 15 a 16. Isaías percebeu o próprio pecado. Descobriu que era um homem completamente ineficiente, pecador. Que a religião que ele tinha, ele não tinha chegado em canto nenhum. Porque ele contemplou o trono de Deus. Ezequiel ficou estatalado, vamos dizer assim, e caiu por terra, porque contemplou. O trono demonstra
as estruturas da vida humana. O trono nos mexe com a nossa estrutura. Ninguém brinca com Deus depois de ver o trono. Se você tiver oportunidade, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Desde o dia de Davi, se pergunta nos Salmos 24, versos 3 ao 6. Desde o tempo de Davi, diz assim esse salmo: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus, e a sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, do que buscam a face do Deus de Jacó. É nós, podemos dizer é nós. Nós estamos buscando, rapaz. Fábio, nós estamos buscando. E aí eu entro em algo assim que vai, Luiz, nos mostrar, nós nos mexer. Olha o que diz, amado, um parágrafo desse estudo. João conta que viu alguém sentado no trono. No capítulo 4 de Apocalipse, João conta que viu alguém sentado no trono. Quem é esse sentado no trono? Ele sabe que é Deus, que está no trono, mas não ousa dizê-lo. E alguém é alguém porque se trata de uma pessoa. Não é algo, como ensina a nova era. Não é uma energia, uma coisa, mas um ser. O autor existente, aquele que existe, o eterno. João olha e vê esse alguém e não algo. Vê essa pessoa que tem vontade, possui uma personalidade. João não ousa descrevê-lo, porque Deus é o indescritível, é indefinível. Olha só, então quando você olha aqui o texto, olha só o que diz o texto. Depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrarei-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência, e aí ele coloca as melhores pedras, mas ele não tem a coragem de descrever. Quem poderia descrever Deus? Olha o raciocínio quando a pessoa está em espírito. Olha o que João contemplou e temeu. Ele falou: não, é Deus que está no trono. Querido, eu e você precisamos ter essa percepção tremenda. Nós precisamos desenvolver essa realidade de conhecermos a grandeza de Deus e nos limitarmos. Porque eu tenho visto muita gente nessa época tentando descrever Deus. Quantas vezes, né? A gente tem visto os desenhos, as figuras, nós temos visto aí as imagens que o povo perdeu o temor de fazer das coisas, tentar formar as coisas dos céus, e assim é penalizado. Querido, então nesse texto e nesse estudo nós vamos falar a respeito. Nós estamos falando a respeito do diante do trono. Nós estamos exatamente contemplando, através desse estudo, o que a Bíblia nos revela diante do trono. E, então, se nós estamos trabalhando com essa introdução de entendermos o que Apocalipse nos diz, nós precisamos falar a respeito dos anjos. Presta atenção, que coisa maravilhosa. O que então acontece diante do trono? O que eu preciso entender, e você,
que em Apocalipse 2 e 3, nós vemos aí a figura do anjo, né? O anjo que está sobre a igreja. E agora, nesse texto de Apocalipse 4, nós vamos ver então algumas figuras que estão, alguns seres que estão diante do trono de Deus. E isso aqui é formidável. Isso aqui nos leva a entender. Os anjos são criaturas que vivem diante do trono. Por isto, eles são uma ilustração para aqueles que desejam entender como é a vida diante do trono de Deus. Vamos ver, Luiz, o trabalho dos anjos em Apocalipse e ver como ele se relaciona conosco. Como que eles estão diante do trono, tá? Como eles estão diante dessa visão do glorioso trono de Deus. O que a palavra de Deus nos ensina? Que são mensageiros. Anjos são mensageiros. Mensageiro às igrejas e às nações. Se nós olharmos lá Apocalipse capítulo 1, verso 1, diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelos anjos as enviou e as notificou a João, seu servo. Perceberam aí, Luiz? Olha, na hora que vocês querem comentar aí, Luiz, alguma coisa, me ajudar, ergue a mão que nós te damos a palavra. Então, eles são mensageiros para as igrejas e nações. São testemunhas. Quando nós vamos lá para o texto de Apocalipse 3, verso 5, irmãos. O que vence será vestido de veste branca, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Querido, esse texto aqui traz algo assim muito, muito especial. Os que vencer será vestido de veste, Luiz, branca. De maneira nenhuma riscarei o seu, mas os vencedor. Tem muita gente falando assim, tem gente falando um monte de bobagem aí, que nego não é vencedor, e que o nome vai permanecer o nome do mentiroso, o nome do hipócrita, o nome escarnecedor, o falso, no livro da vida. Olha o que esse texto diz: o que vencer será vestido de veste branca, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome, os que vencer. Exatamente, Luiz. É isso aí que nós precisamos perceber. Então, queridos, são testemunhas. Eles seguram a força que destrói a terra. Os anjos estão diante do trono de Deus, porque sobre eles é dada a ordem para segurar, para controlar as forças que destroem a terra. Olha só, gente, vamos lá comigo. Luiz vai ler esse texto para mim agora aí, Luiz. Capítulo 7 de Apocalipse, por favor, Luiz. No microfone aí você vai me ajudar. Apocalipse capítulo 7, versos 1. Se você puder ler aí, entendeu? Então, olha o que os anjos também é um dos trabalhos dos anjos. Segurar a força que destrói a terra. Vamos lá. Apocalipse capítulo 7, versos 1. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, e retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi o outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Até aí, meu amado. Querido, olha o que nós estamos vendo. É um tempo, Tais,
Nós estamos vendo aí os mares já não obedecendo, Jéssica. Jéssica já quer até comentar. Olha só que bênção. É isso aí. Mas não, isso não chama. As árvores caindo, nós vimos ontem aquele temporal, aquele, né? Entendeu? Olha só. Então, Luiz, o que nós percebemos? Até que demos a ordem. Olha só. Então agora, amado, as coisas vão começar a acontecer. Porque os anjos, né, que protegiam, estão agora com a ordem para que as coisas aconteçam, destruição, deixe acontecer. Fala, Jéssica. Não? Beleza? Tranquilo? Exatamente. Exatamente. Sempre aconteceu, fantástico. Então, queridos, é isso aí que nós estamos vendo, Luiz. Eles são seladores de homens. Eles são seladores de homens. E aqui, amado, dentro tantas outras trabalhos dos anjos, foram os principais que eu reservei para você. Mas eu quero, eles são seladores de homem. 7, versos 3, Tarsis, por favor. 7, 3. O que diz o versos 3 de Apocalipse 7? O anjo disse: não façam estragos na terra, nem no mar, nem nas árvores, até que marquemos com os sinetes a testa dos servos do nosso Deus. Olha só. Querido, sabe, Fábio, eu fico apaixonado porque Deus, Ele não vai deixar passar em vão. Ele vai marcar não só a testa, o coração, a alma dos seus servos, Luiz. Deus tem o controle. Por isso eu disse no começo que do trono há o governo de Deus. Agora, amados, vocês acham que só existe anjo diante do trono de Deus? Não. A surpresa é exatamente, mas eu vou terminar a questão dos anjos. O que eu quero que você não tenha dúvida nessa noite, você que está nos ouvindo, irmãos e irmãs, a todos que nos ouvem nesse estudo, o que você precisa ser eliminado de todas as dúvidas: anjos não possuem carteira de identidade angelical ou celestial. Eu quero repetir: anjos não possuem carteira de identidade angelical ou celestial. Às vezes, parece homem como nós. E por isso que Apocalipse fala que a medida do homem é igual à medida do anjo. Anjos são seres misteriosos. A palavra do Senhor afirma que foram enviados para servir ou para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. Olha só. Então eles, quantas vezes, amados, nós encontramos profetas que confundiram os anjos. Não sabia se era anjo, se era homens, entendeu? Confundiram, porque eles não vêm com carteira em ó, minha carteira de anjo, entendeu? Ele se manifesta de muitas maneiras, de muitas formas, né? E muitas vezes deixou confundido muitos profetas. Abraão foi um desses. Os anjos veio, né, juntamente com o Senhor dos senhores, e comeram até um churrasco. Mas no primeiro momento, o Abraão perguntou: olha, são nossos amigos? De onde vocês vêm, homens? Entendeu? E então eles não vieram com asas, esconderam as asas e vieram. Mas vamos adiante, senão nós não temos tempo. Para onde nós vamos, então? Então, amados, nós queremos apresentar a vocês agora, diante também. Eu quero continuar nesse mesmo texto para que vocês possam verificar algo comigo agora, né? No capítulo 4. E que estava sentado era na aparência de semelhança de pedra. Versículo 3, né? Vamos lá para o versículo 4. E ao redor do trono havia 24 tronos. E vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinha sobre a cabeça coroa de ouro. Olha só. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Querido, olha só, e havia diante do trono um como mar de vidro, e semelhante ao cristal, e no meio do trono
ao redor do trono, 4 animais cheios de óleo por diante e por trás. Olha só. Então, lá tem os anjos, mas também você que nos ouve, você precisa entender que lá estão os 24 anciões, trono. Então vamos saber qual que é o trabalho então dos anciãos, né? Anciões. Vamos saber. Ou vocês querem saber primeiro os seres viventes. Vamos lá. Vamos trabalhar. Os seres viventes. A grande característica de seres viventes é o trabalho sacerdotal. A razão de existir deles é Deus, o culto e o trono. Uma consequência inevitável da revelação do trono é o sacerdócio e a adoração a Deus. Quando vemos o trono, irmãos, nós nos tornamos contemplativos, meditativos e contritos para saber que quem senta no trono governa para todo sempre. É de lá que o mundo é ministrado por Deus. Querido, o que eu quero que você entenda, olha só, a palavra de Deus nos revela que esses seres viventes são cheios de olhos. Uma coisa marca nesses seres é a quantidade de olhos. Olhos por diante, olhos por detrás, ao redor, para dentro, os olhos são a porta da alma. Ter olhos é não ser alienado ou enclausurado. Ter olhos é ter visão espiritual. Ter olhos é não ter uma fé cega. Ter olhos é não ter uma teologia só. Por exemplo, só prosperidade, só salvação, só oração, só, amado, reflexão, só doutrina, só quebra de maldição. Quando nós temos olhos, nós entendemos que os mistérios de Deus são imensos e são imensuráveis. Por isto, esses seres viventes, amado, eles estão ali para delegar o governo de Deus. E eu fico impressionado, Luiz, quando eu olho aqui o texto, eu quero junto com vocês, quando nós olhamos aqui para o texto, ó, onde diz dos seres, e havia diante do trono como mar de vidro, semelhantes a cristal, e no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de óleo, por diante e por detrás. Olha só agora, o primeiro animal era semelhante a um leão. Querido, Deus cultiva um leãozinho do lado dele, mas um leãozinho, eu acho que o melhor dos leões está lá. Olha só, um ser vivente, né? E aí muitas vezes, tá, o pessoal fala assim, umas coisas que eu vejo perguntar, no céu vai ter animais? Aqui ó, diante do trono não tem. Mas não é qualquer animal. Este mostra até ser possuidor de um espírito de sabedoria. Olha só, então vamos lá. O segundo animal, semelhante a um bezerro, boi, né? E tinha o terceiro animal, o rosto como de um homem. E o quarto animal era semelhante, Luiz, a uma águia voando. Querido, então esses são, vocês viram aí, então Deus tem lá de estimação, entendeu, amado? Fábio, diante do seu trono. Olha só, os anjos, aí os seres viventes, né? Porque seres viventes, eles têm vamos dizer, a imagem de um animal, mas são muito mais do que animal. São seres viventes, celestiais, poderosos, né? Inteligentíssimos, e estão lá diante de Deus. São guardiões, eu poderia dizer assim. Então, é impressionante isso, amado. Né? Luiz, quer comentar alguma coisa, Luiz? Amém, amado? Jéssica? Tarsis? Observou? Então vamos lá, querido.
Então, como que Deus faz as coisas perfeitas, né? Nós, amado, eu não sei se vocês já tinham contemplado isto, mas quantas vezes nós passamos por cima dessas questões tão necessárias para que eu e você viemos entender a palavra de Deus. Então, só fechando aqui, eles possuem olhos em todos os lados. Isso nos mostra a visão em 4 dimensões que esses seres viventes têm. Eles não deixam nada sem ver, não perde nada. Então eles estão ali, diante de Deus, contemplando o Senhor, estão glorificando o Senhor, que a palavra de Deus diz que eles estão glorificando. Se você dá continuidade, né, mostra, olha, vamos lá, versos 8. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem dia e nem de noite, dizendo: Já pensou, amado? E eles falam. Muitas vezes nós pedimos à igreja para falar: fala aí, santo, gente, glorifica. E o povo fica a boca lá. Deus tem os animais glorificando Ele. Santo, 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 santo. Irmãos, isso aqui me arrepia. A Bíblia coloca, né, que dia e noite repetem sem cessar: santo, santo, santo. Luiz, e se você continuar dizendo lá: santo, 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 é o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Olha só, amado, olha só a postura, né? Olha só a reverência, adoradores, entendeu? Então não são só animais. Então, quando os Salmos revela que toda a terra, todo o ser glorifica ao Senhor dos céus, nós estamos lá representados. Não só os seres celestiais, que são os anjos, mas os seres, né, vamos dizer, animais, né, está aqui, está glorificando. Entendeu? Amém? Então, querido, vamos adiante. Vamos ver agora, querido. Eu queria, a gente tem um pouco tempo, mas eu preciso só fechar nisso aqui. O que significa o leão? A força. O novilho, sacrifício. O homem, a inteligência. A águia, objetividade. Então, querido, é para isto que eles estão lá. Então, o céu está sobre o governo, e diante do trono que governa tudo, está esses seres representando. Os 24 anciãos, vamos lá, esses são seres governantes do universo. As autoridades submissas ao trono, representa a autoridade submissa ao trono. Num sentido amplo, eles tipificam a todos os que exercem a autoridade. São vestidos de branco, justiça e verdade. Não é possível exercer a autoridade de Deus e representá-lo sem a verdade e a justiça, Luiz. Então, por isso é necessário. Deus, aí eu vejo tanta insubmissão, Fábio, eu vejo tanta rebeldia, eu vejo tanto isto e aquilo, gente querendo ser mais sábio do que as escrituras, saber mais, Tarsis. E você vê, diante do trono, diante do governo da vida, diante do senhorio de Deus, está representado o equilíbrio de tudo aquilo, sabe? Dos céus e da terra. Então está ali diante. E eu fico aí vendo então os 24 anciões, para que vocês possam entender, representa, sabe, os governantes do universo. Autoridade submissa, que eu e você precisamos ser. No sentido amplo, ele realmente mostra, representa as autoridades. Eles depositam as coroas diante do trono, reconhecimento de Deus como fonte de poder e autoridade. Além disso, amados, eles se prostram cada vez que os seres viventes dão glória a Deus. Só fica de pé diante do trono aquele que está prostrado em rendição. Ele tem uma harpa,
a taças cheia do incenso, que são as orações dos santos. Vamos lá, eu quero ler esse texto. Apocalipse capítulo 4, versos 8, a partir do 8. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, o que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra às ações de graça ao que estava assentado, olha a figura, olha a forma que João está dizendo: ações de graça ao que estava assentado sobre o trono, ao que estava sentado, ao que vive para todo sempre. João tinha um temor, João estava temoroso de descrever Deus e descrever sem ser na sua totalidade. Então ele usa aquele que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre, e lançava as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és o Senhor de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Gente, isso me arrepia aqui, gente. Amados, Luiz, nós precisamos levar a igreja a entender isso, irmãos. Nós precisamos levar não só a criança, o adolescente, o jovem, o homem, a glorificar, a exaltar, amado. Nós falamos que cremos que Deus está diante, que Deus está na igreja, que o Senhor chega, mas nós temos dificuldade de abrir a boca em glórias. Nós temos dificuldade em honrá-lo. Querido, isso aqui é muito forte, né? Será para que isso aqui está sendo revelado para nós que temos o coração aquebrantado? Para que possamos fazer igual, para que possamos prestar adoração. Irmãos, eu fico imaginando que quando a igreja entender isto, entender que o maior propósito de nos reunirmos é adorar, engrandecer, exaltar, honrar o Senhor dos céus, querido, os céus vai certamente descer na igreja, ou a igreja vai subir no céu. Nós precisamos, com sinceridade de coração, com aquebrantamento, reconhecer desse poder. Querido, nós já estamos indo para o final, e eu deixei algo muito especial, Luiz, muito especial para o final. E é exatamente isso aqui, ó. O livro de Apocalipse descreve o trono, porém, não consegue descrever aquele que nele está sentado. Porque Deus não pode ser definido com palavras humanas. Ele jamais poderia ser expresso com palavras naturais. O Deus quem você e eu servimos, o Todo-Poderoso, o Eterno, está muito além das explicações humanas. Está além das especulações e das discussões da mente humana. Por mais que o homem discutam e faça teologia a respeito dele, homem nenhum pode defini-lo. E por isso João disse: ele é o alguém, ele é o único, o inexprimível, o extraordinário, o inefável. Aqui, amado, aquilo, porém, que a nossa mente não aprende, nosso espírito observa e recebe. Então, aquilo que nós não podemos aprender com a nossa mente, abra o coração do teu espírito, para que ele venha, juntamente com o Espírito de Deus, aprender e receber. Por isso, sendo ele Espírito, somente pode ser percebido pelo nosso próprio Espírito. Não precisamos defini-lo, precisamos apenas recebê-lo. Que você possa abrir o seu coração a receber os favores de Deus, a receber o que as Escrituras
nos revela de Deus. Que juntos, amado, possamos recebê-lo com grandeza e poder. Apocalipse sem medo está proporcionando a você a ter intimidade com o seu Criador. Eu te abençoo no nome de Jesus. Eu declaro que você nunca mais será o mesmo e que você será tremendamente, fortemente, grandemente abençoado pelo Todo-Poderoso. Contemple e busca contemplar o trono de Deus, porque grandes coisas você vai usufruir. Muito obrigado mais uma vez, Fábio, Luiz, Tarsis. Fica à vontade, se você quer falar alguma coisa, fica à vontade, Luiz. Tá? Tranquilo? Que Deus abençoe, que o Senhor ilumine o seu coração. Um abraço a todos.